em Cristo Jesus. Vamos meditar nas Escrituras? Quero falar um pouquinho com os irmãos hoje sobre a leveza da vida no Evangelho. O quanto nós podemos viver de maneira leve, tranquila, no Evangelho de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11, dos versos 28 a 30, texto bastante conhecido, texto qual usamos ontem também no nosso evangelismo. Mateus 11, 28 a 30, convite de Jesus, vinde a mim. Diz assim o texto das Escrituras: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos novamente na tua casa, para bendizer-lhe o nome. E queremos lhe pedir, Deus, que enquanto meditamos nas Escrituras, o Senhor mesmo instrua o nosso coração em toda a verdade que a tua palavra tem, Senhor. Que todo o conselho do Senhor adentre o nosso coração, a nossa mente, transformando a nossa realidade como um todo, Senhor, e levando-nos a de fato crer nessas verdades transformadoras que moldam a nossa alma à tua vontade. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Às vezes nós olhamos para alguns textos e nós imaginamos, esse texto aqui ele serve somente para evangelizar pessoas, só para falar do amor de Jesus para pessoas, e depois que essas pessoas se convertem, nós vamos deixando alguns textos meio que de lado, como se a gente fizesse uma seleção de textos bíblicos. Olha, isso aqui é para evangelista, isso aqui é para o não crente, esse aqui é para o crente. Quando na verdade, duas coisas. Primeiro, que a Bíblia toda é evangelística. Não apenas a partir de Mateus, né? Toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é o Evangelho de Deus sendo pregado, apontando para Cristo Jesus. Segundo, é que toda a Bíblia foi escrita para todos nós, para os crentes. E qualquer texto que é lido para alguém que ainda não tem Cristo Jesus, ele é evangelístico. E o mesmo texto serve para nós, para nos ensinar a viver no Evangelho. Esse é um desses textos que às vezes a gente fala, não, isso aqui é evangelístico, né? Olha, isso aqui é para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mas pare e pensa comigo aqui, você que já se converteu, você que já anda com Cristo há algum tempo. Depois que você se converteu, você nunca mais ficou cansado? Você nunca mais desanimou depois que você converteu? Depois que você converteu, você nunca mais falou, ah, meu Deus, que dia difícil. Depois que você converteu, você nunca mais pensou em desistir, em olhar para trás, em voltar na caminhada? Isso aqui é só aquele sessão confessionário. Depois que você se converteu, você nunca mais pegou aquele domingão de manhã, friozinho. Você fala, ah, tem que ir na igreja. Que difícil. Todos nós, mesmo depois que nos convertemos, enfrentamos lutas, problemas, adversidades. Todos nós, mesmo depois que nos convertemos, enfrentamos momentos de desânimo, que precisamos ser fortalecidos. E esse texto da palavra de Deus serve para nós também. É um convite de Jesus a nós. Não são poucas as vezes que nós passamos por momentos difíceis, que nos deixam esgotados. Às vezes é o trabalho que causa esse esgotamento, e quando é assim, um esgotamento por causa do cansaço físico, talvez isso possa se resolver com algum bom tempo de descanso. Mas há também um outro tipo de cansaço que vai além do esgotamento físico. Esgotamento físico, às vezes, um final de semana bem tranquilo, com a família, ou então você chega daquela esticada no sofá, ou deita, dorme um pouco, uma boa noite de sono já resolve. Mas há outros cansaços que vão além disso. Há situações que nos causam um tipo de cansaço emocional. Esse, às vezes, não é apenas com um momento de descanso físico. Situações que são um pouco mais complexas, como uma doença, quando alguém pega um diagnóstico de uma enfermidade inesperada, isso causa um cansaço. Você pode ficar em casa descansando, mas aquilo está aqui dentro, mexendo no seu coração. A dor da partida de alguém querido, o luto. Eu falo que o luto é uma saudade
é uma saudade que está presente de alguém que não está mais presente. A gente sente que agora o vazio está ali, a pessoa não está, mas a falta dela está. Isso causa dor. Muitas vezes isso causa um cansaço emocional. O fim de um relacionamento de anos, um casamento que se finda, traz cansaço. Uma tristeza profunda, dificuldades financeiras trazem cansaço. Quando ali no meio das tuas contas o dinheiro já foi e ainda falta muito mês ainda para frente. E você fala, de onde tirar? Isso traz um cansaço. Quantas pessoas em situação, se você já enfrentou isso, você pode se lembrar ou confirmar isso. Às vezes você deita a cabeça no travesseiro e você não consegue dormir. Você não consegue ter uma boa noite de sono, um bom descanso. Isso traz cansaço. Desemprego. Quando alguém chega ali no final da sexta-feira, à tarde, o patrão fala, olha, segunda-feira você não precisa vir mais. Você pode ter certeza que se é uma pessoa que tem compromissos, ele vai falar, meu Deus, que cansaço. Aquele final de semana não vai ser um final de semana de descanso, vai ser um final de semana de preocupação. Ou quando na segunda-feira, logo pela manhã, você se achega no seu trabalho e o patrão fala, olha, volta para casa. Isso também traz cansaço. E esses são motivos externos que trazem um cansaço no corpo, mas que não necessariamente alguns momentos de cansaço, de descanso podem tirar esse cansaço. E por fim, há ainda um tipo de cansaço ainda pior, um cansaço interno, um cansaço da alma, aquele tipo de cansaço que advém de alguma circunstância, que não advém de alguma circunstância especial. Um sentimento de peso, de inadequação, de sujeira, um vazio interno, algo estranho no coração. Quando nós estamos assim, nós precisamos de um descanso que vai além do físico. Às vezes esse é o cansaço advindo do pecado, onde nós nos sentimos inadequados, onde nós nos sentimos sujos diante de Deus. E quantas vezes, às vezes pode brotar no coração aquele sentimento de Deus não me ama. Sabe aquele cansaço de quando você comete um pecado, que você já pediu perdão para Deus e tem tentado se libertar daquele pecado e você comete de novo e você fica até sem jeito de chegar diante de Deus para pedir perdão de novo. Você está cansado. Às vezes ao redor está tudo certo. Às vezes você está num momento até de descanso na sua casa, mas a sua alma está em desassossego no seu coração. Quando nós estamos assim, nós precisamos mais do que um tempo de descanso físico. Nós precisamos de um alívio verdadeiro, de um renovo que venha de dentro para fora. E é isso que Jesus está oferecendo aqui nesse texto. Ele nos faz um convite cheio de amor, cheio de esperança. Ele fala, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviá-los. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque esse não é um convite comum. É o próprio Mestre que nos chama para si. É aquele de quem João testemunhou, sem ele, nada do que foi feito se fez. É aquele de quem Paulo testemunhou dizendo, esse é a imagem do Deus invisível. Quem nos faz o convite é aquele de quem o autor de Hebreus diz, ele é a expressão exata do ser de Deus. Quem nos faz o convite é aquele que autodeclarou-se, eu e o Pai somos um. Não é um convite qualquer, é o Deus eterno, na segunda pessoa da Trindade, nos chamando para um relacionamento. Venham a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, venha a mim. E é interessante porque esse texto aqui de Mateus, ele está disposto no Evangelho em um momento em que Jesus está debatendo com os religiosos da época. E qual era a grande questão contra a qual Jesus estava lutando, ou a qual Jesus estava denunciando? É o peso que a religiosidade, que o legalismo estava colocando nas costas de pessoas que já estavam cansadas. As pessoas queriam se achegar a Deus e eram impedidas pelo peso da religião. Porque elas queriam se achegar a Deus e falar, não pode, você está ritualisticamente imundo.
Ah, mas eu quero levar uma oferta para Deus. Não, não pode, porque a oferta que você traz lá da sua casa não serve. Tem que ser a que você compra aqui no templo. Por isso Jesus espantou os vendilhões ali do templo. A pessoa fala, mas eu preciso de um relacionamento com Deus. Não, não pode, porque você precisa cumprir certos rituais primeiro. Mas hoje é um sábado, eu estou precisando de alívio para Deus. Não, também não pode, porque Deus não vai se mover nesse dia, que é o dia de descanso. Esse texto ele tem a finalidade de mostrar que qualquer tipo de religiosismo ou que o sistema religioso como um todo não é capaz de produzir aquilo que só Jesus pode fazer. De revelar Deus aos corações de forma salvífica, de aliviar as cargas daqueles que estão cansados e de proporcionar descanso para a alma. Não é a placa da igreja, não é o sistema de liturgia do culto, não é se canta mais cânticos modernos ou se canta mais hinos. É um relacionamento particular com aquele que é dono de todas as coisas. E nesse momento Jesus traz esse convite a todos aqueles que estão afastados do Pai, ou a todos aqueles que estão sentindo o peso do legalismo nas suas costas. Lembrando que Jesus não está afastando os preceitos da lei, muito pelo contrário. Ele está aplicando os preceitos da lei permeados de amor para conosco. E dessa forma nós podemos entender que a vida no Evangelho, na verdade, é uma leveza e não um peso. E aqui eu quero apresentar para os irmãos 3 verdades nesse sentido. A primeira dessas verdades é que o Evangelho de Cristo Jesus, essa proximidade com Cristo Jesus, traz alívio para quem está cansado. Não apenas para o descrente, mas também para nós, para mim, para você. Ah, pastor, eu já aceitei esse convite lá atrás. E eu fui, foi maravilhoso no momento que eu fui, mas depois eu cansei tudo de novo. Nós cansamos tudo de novo porque nós somos limitados, pecadores, falhos. E o convite continua em pé. Venham para mim. Versículo 28, Jesus diz isso. Vem todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados. Sobrecarga é o peso que nós nunca deveríamos estar carregando. Sobrecarga é aquele peso que nós carregamos a mais, que nós não deveríamos dar conta de carregar. A gente sobrecarrega de um monte de coisa. A gente sobrecarrega da vida dos outros. A gente sobrecarrega de tentar resolver o problema dos nossos filhos, do nosso cônjuge. A gente sobrecarrega preocupado com a espiritualidade de um irmão. A gente se sobrecarrega preocupado em dar conta da nossa própria vida, quando a gente não dá conta. A gente precisa entregar isso para Jesus. Jesus alivia o peso de um religiosismo sem amor. Ele alivia o peso da aplicação da letra da lei, sem buscar o espírito da lei. Jesus alivia o peso do nosso próprio legalismo. Quando a gente fala de religiosismo, às vezes a gente aponta apenas para as igrejas, mas não é não, irmãos. Nós somos carregados de religiosismos internos. Nós somos carregados de uma espécie de autojustificação. Nós somos assim. O convite de Jesus é direcionado àqueles que estão cansados disso. Aqueles que estão carregando um peso que não deveriam estar. Por exemplo, a ideia falsa de autojustificação. Ah, eu não sou um bom crente porque eu não cumpro aquele ritual. Não é bem assim, irmãos. Até porque nós não somos chamados a cumprir rituais. Nós somos chamados a um relacionamento particular com Cristo Jesus. O nosso religiosismo interno, ele não vai produzir isso. Em específico aqui no texto, o sistema religioso judaico, ele era pesadíssimo. Em vez de aliviar as cargas daqueles que estavam em pecado, ele atava ainda cargas maiores sobre aquela vida. Os religiosos pregavam uma espécie de aperfeiçoamento por meio do esforço próprio e do autoconhecimento. Achavam que poderiam alcançar a Deus ou o favor de Deus através de boas obras ou de um cumprimento rígido da lei. É claro que é desejável que um bom crente ou um crente no Senhor, alguém que ama Jesus, participe de um culto, por exemplo. Mas quantos cultos serão necessários participar para redimir pecados? O culto não vai fazer isso. Não é o ato de vir aqui. Isso tudo é um relacionamento de amor. Eu vou ao culto porque Deus me amou
capturou meu coração. E agora eu o amo. Agora eu quero louvá-lo. Agora eu quero bendizê-lo. De maneira que isso não é mais um fardo ou não é um ritual a cumprir. É um momento de encontro. É um momento desejado. Gosto muito dos salmos de romagem, quando no último o povo chega em Jerusalém. E o salmista diz: pararam os nossos pés às portas de Jerusalém. O penúltimo deles diz: os nossos pés pararam ali. E nós nos alegramos por estar ali. É um momento de encontro. A prática do religiosismo não vai fazer isso. Embora os judeus estivessem acostumados a lidar com isso, Jesus vem quebrando essas barreiras. Um judeu ortodoxo, por exemplo, na sua religião, tinha como base o carregar e impor cargas sobre os outros. Jesus, inclusive, denuncia isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 4, quando diz que esse sistema ata fardos pesados, difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo conseguem movê-los. O comentarista Barclay diz que o homem, dentro daquele sistema religioso, vivia em um bosque de regras e normas que ditavam cada movimento de sua vida. É como se a cada momento ele devesse ouvir uma voz que sempre repetia: não faz isso, isso não pode, está errado. O convite de Jesus contrasta com isso. Enquanto a religiosidade traz o peso de regras rígidas, o convite é para um relacionamento pessoal com o Salvador Jesus. As regras eram rígidas demais. Para você ter uma ideia, havia discussões filosóficas entre o judaísmo se alguém tiver que desatar um nó de um laço, por exemplo, no sábado. Isso é trabalho ou não é trabalho? Outros iam além. O ato de comer é um trabalho ou não é trabalho? As pessoas falam: não é trabalho. Aí o outro fala: mas e pôr a comida no prato? É trabalho ou não é trabalho? Isso, em vez de aliviar cargas, isso trazia um grande peso. Eles contavam passos para andar. A sua religião não estava firmada no amor e nem no descanso. Que, diga-se de passagem, o descanso é o próprio Deus. O descanso é algo didático. O descanso é algo escatológico. O descanso nos ensina a esperar em Deus, Criador dos céus e da terra. Perceba que no texto Jesus não chama a esse tipo de observância de sistemas. Ele chama para vir se relacionar com Ele. Venham a mim. Em Jesus nós somos chamados para perto de Deus, conforme nós podemos ver no versículo 27, se você tiver com a sua Bíblia aberta ali no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus diz: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O nosso relacionamento com Deus começa pela revelação de Deus por meio do Filho. Esse convite é direcionado a todos aqueles que não conseguem e não conseguirão jamais dar conta das suas vindas por meio de regras infindáveis. Para aqueles que estão cansados e sobrecarregados pelos seus pecados e entendem que por eles mesmos eles não terão acesso ao Pai. Não é algo sobre lei. Diga-se de passagem, irmãos, a lei aponta para Cristo. A lei aponta para o Evangelho. Paulo chega a dizer: a lei é boa, a lei não é ruim. É por causa da lei que eu sei que eu sou pecador. É por causa da lei que eu sei que eu preciso de Cristo. É olhando para a lei que eu entendo que Cristo cumpriu tudo aquilo que o Pai havia determinado e ainda entregou-se pelos meus pecados. A lei não é ruim. Diga-se de passagem, a Bíblia diz que quem tem que temer a lei são os malfeitores. A lei de Deus é bondosa. A lei de Deus aponta para a sua glória e para o bem da humanidade. Se você olhar o Decálogo, você vai perceber isso claramente. Os 4 primeiros mandamentos nos mostram o como deve ser rico e profundo o nosso relacionamento com Deus, tendo o Senhor acima de todas as coisas, honrando e bendizendo o seu nome, o adorando da forma como Ele estabeleceu. Irmãos, isso é segurança.
Deus falou, olha, para me adorar é assim. Nós fazemos do jeito que Deus fez, não importa as nossas limitações, do jeito que Deus pediu, não importa as nossas limitações, Ele nos aceita. Consagrando o tempo ao Senhor. O 5º mandamento nos mostra o ambiente de ensino, de discipulado e de relacionamento que é o nosso lar. E como isso é abençoador. De pais abençoando filhos e filhos abençoando pais. E do 6º ao 10º mandamento, regras de boa convivência de relacionamento. Ah, irmão, se nós seguíssemos tudo isso com profundidade. Não são normas para nos afastar. São regras para nos aproximar. Porém, muitas vezes o religiosismo faz com que nós nos afastemos. Às vezes nós fazemos isso com pessoas. Eu gostei muito de uma parábola contada por um sábio judaico, cujo nome é Corá, que demonstra quão pesadas e estritas e impossíveis poderiam ser as exigências da lei quando observadas sem o amor do Evangelho. Essa parábola fala de uma mulher pobre, viúva, que vivia ali perto da sua casa em um campo e tinha 2 pequenas filhas. Quando essa viúva começou a arar o campo, os legalistas, na letra mais rígida da lei, disseram a ela, não lavrarás conjunta de bois e de jumentos. Deuteronômio 22:10. Quando ela começou a semear, os legalistas disseram, não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente. Deuteronômio 22:9. Quando ela começou a colher e fazer feixes com o trigo, disseram-lhe, quando do teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltará lá para tomá-lo. Deuteronômio 24:19. Nem cegará até o último canto. Levítico 19:9. Então ela começou a debulhar aquilo que ela já havia colhido. E vieram os legalistas e disseram, dê-me uma oferta elevada, e o 1º e o 2º dízimos. Aquela pobre viúva viu-se em apuros por conta do legalismo extremo e sem misericórdia. O que ela fez então? Aquela mulher resolveu vender o campo. E depois comprou 2 ovelhas para vestir-se com a sua lã e tentar obter dinheiro com a sua cria. Quando as ovelhas deram a primeira cria, os legalistas disseram, dê-me os primogênitos. Assim a pobre viúva já perdeu uma boa parte da sua renda. Quando chegou o momento da tosquia, agora lhe disseram, dê-me as primícias da lã das suas ovelhas. Deuteronômio 8:4. Então a mulher pensou, esse sistema não me deixa outra solução. Matarei as ovelhas e as comerei. Então os legalistas lhe disseram novamente, dê-me a espada e as queixadas e o bucho. Deuteronômio 18:3. Então a mulher disse, até depois de tê-las matado, não me livro dessas 2 leis? Então farei o seguinte, as consagrarei ao Senhor. Ao que os legalistas disseram, nesse caso me pertencem todas por completo. Número 18:14. Ao que tomaram as 2 ovelhas e foram embora, deixando a mulher chorando com as 2 filhas na miséria. Perceba que essa visão errática e pecaminosa da lei de Deus não vai produzir nenhum benefício. Até porque, quando você vai ler o contexto de cada um desses versículos, você vai ver que não era contra o lavrador, mas era em favor dele. A letra dura e fria da lei não consegue glorificar o Deus e promover o bem daquele que Deus criou. É por isso e é exatamente nesse sentido que Jesus diz, eu vou aliviar vocês. Eu vou aliviar as cargas. Eu trago perdão para pecados, para aqueles que se achegam a mim única e exclusivamente pela fé. E a ferramenta que eu uso para isso é a graça, a misericórdia. A ferramenta que eu uso para isso é o meu amor infinito, que toca nos corações e muda as vidas e as almas. Em Jesus, todos os preceitos da lei foram cumpridos com excelência, nas suas mínimas instâncias. Agora não há mais cargas para nós carregarmos, para restabelecermos um relacionamento com o Pai. Jesus já levou todas as cargas. O que nós recebemos agora é o acesso livre por meio da fé
naquele que nos salvou. Ele cumpriu a lei, revelou perfeitamente o caráter santo e amoroso do Pai, e foi além. Pagou em si mesmo o preço do pecado, morrendo no Calvário por nós. Por isso mesmo, ele tem autoridade para fazer esse convite. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a leveza do Evangelho, que traz alívio para quem está cansado. Jesus não vai atar um peso novo. Quando nós nos achegamos a Ele, seja o descrente que se achega por meio da fé, Jesus não vai dizer, ah não, mas você é muito descrente, não serve não. Desse jeito aí não, você precisa melhorar para vir. Tem gente que tem esse pensamento. Eu tenho um tio muito querido e eu oro por ele. Oro pelo meu tio, irmãos, é um tio muito querido, um homem simples. O nome dele é Ângelo. Eu amo esse tio, amo. Muito querido, mas pecador. E quando eu vou falar com ele, as poucas vezes que eu falei com ele, depois de me tornar pastor, ele falava, filho, o tio não pode ser crente. Eu falei, pode sim, tio. O senhor tem que ser. Não, o tio é ruim demais, o tio precisa melhorar. Eu falei, então, tio, mas o senhor não vai melhorar para ser crente. É Deus quem melhora o Senhor. Ele tinha aquela ideia, o quê? Legalista. Eu preciso ser bom para que Deus me aceite. O Senhor não vai fazer isso. Até porque ninguém é bom. É Ele que vem atrás de nós. E para nós que já somos crentes, Ele também alivia as cargas. Na sua oração Ele não vai dizer, mas de novo, orando pedindo perdão para isso, de novo. Você não cansa, não? Não há o legalismo, vai para casa e reza tantos. Não há isso. Ele nos recebe de braços abertos e alivia o peso da bagagem. Segundo aspecto, a vida na leveza do Evangelho traz descanso para a alma. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Lembra que eu falei que muitas das vezes o cansaço que nos advém não é apenas um cansaço físico. O cansaço físico você deita, uma boa noite de sono, final de semana gostoso. Quem é maringaense aqui amanhã é feriado. Se você trabalha aqui, você vai descansar, vai esticar a perna ali, ficar mais um tempo. Esse é o descanso físico, você resolve assim. O Senhor está falando, olha, quando vocês vêm para mim e recebem aquilo que eu tenho a lhes dar, o descanso que vocês vão encontrar é para a alma de vocês. Uma vez que Jesus faz esse doce convite para irmos a Ele, aqui Jesus afirma que carrega os nossos fardos em nosso lugar. Isso é maravilhoso, irmãos. Enquanto a religiosidade impõe fardos, e nós mesmos nos impomos alguns fardos, Jesus nos alivia desses fardos. Ah, pastor, mas eu não sou bom. Isso é uma verdade. Mas você não precisa sê-lo. Jesus lhe transforma. Dwight Lewis Moody, em seu comentário acerca do Evangelho de Mateus, ele afirma que a expressão tomem sobre vocês o meu jugo é uma metáfora relacionada com disciplina e discipulado. É Jesus dizendo, vamos andar comigo. Vem aqui, lado a lado. Vamos nessa caminhada. Venham aprender diretamente com o mestre, que é o perfeito professor. Numa relação onde vocês vão observar as coisas que eu faço e vão experimentar do benefício de tudo aquilo que eu fiz em favor de vocês. Como nós lemos aqui em Efésios. Paulo dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que desde a eternidade nos amou, nos predestinou. Como nós sabemos disso? Nos achegando a Cristo. A figura do jugo que Jesus utiliza aqui era algo muito comum e de fácil compreensão para aqueles que estavam ouvindo, lembrando que isso faz parte do contexto daquele mundo. Para nós, alguns de nós aqui, os mais antigos, talvez você que viveu no sítio, ou você que viveu mesmo há poucos anos atrás, aí nós tínhamos nas cidades os carros, as carroças de cavalo, ou mais antigo já viu um carro de boi, né? A figura desse jugo
É aquela peça que é colocada no pescoço dos animais de carga para que eles carreguem o peso das suas carroças, da sua carga, do seu arado. De forma que a experiência do jugo, ela é uma experiência cansativa. E é exatamente isso que os escribas e fariseus faziam. Eles tornavam a caminhada com Deus algo cansativo, algo desanimador. Mas Jesus fala, não, coloca o meu jugo sobre vocês. Agora vocês não vão mais carregar os fardos colocados por outras pessoas. O fardo da lei eu carrego. O fardo da lei eu cumpro. Embora a lei tenha sido dada por Deus como uma ajuda para o seu povo, as tradições tornaram a lei pesada demais. E nós fazemos isso também. Alguns anos atrás eu era seminarista. Participava da 8ª Igreja Presbiteriana de Londrina. Alguns anos atrás, 28 anos atrás. Quem ouve falando isso pensa que foi ontem, A gente não vê o tempo passar. E nós fomos fazer um intercâmbio com uma igreja no interior de São Paulo. Na época, quem pastoreava os jovens era o pastor Marcos Horizon. Ele foi conosco ali, ele foi guiando, e nós passamos a noite inteira em viagem até chegarmos naquela cidade. Chegamos lá de manhã, no sábado de manhã, para aquele intercâmbio. Iríamos passar o final de semana todo ali. Marcos, assim que nós chegamos, o ônibus parou, o Marcos foi descendo primeiro, eu estava logo atrás dele. Ao que nós descemos, abriu a porta do ônibus, quem estava para nos receber? O pastor. Em vez dele perguntar, e aí, tudo bem? Fizeram boa viagem? Estão cansados? Estão inteiros? Como é que está? Está tranquilo? Estão animados aí para o final de semana, para estar conosco? A primeira pergunta que ele fez para o Marcos é, você trouxe gravata? E aquilo eu comecei a rir, jovem atrás, ainda bati nas costas dele, trouxe gravata. Aí ele parou e pensou, falou, eu acho que eu não trouxe, porque eu não estou lembrado. Eu não sei se você é assim, mas quando eu não lembro, eu não levo mesmo. Se eu chegar num lugar e falar assim, ai meu Deus, será que eu trouxe isso? É porque eu não trouxe. E o Marcos não havia levado gravata. Ele falou, porque sem gravata você não prega aqui. E essa foi a abordagem ali. A gente riu, tal, ficou meio desconcertado, desceu. E o pastor arrumou uma gravata para o Marcos pregar. Mas perceba, o pastor em nenhum momento se preocupou se as canções que nós iríamos cantar eram canções bíblicas, por exemplo. Se a teologia delas era boa. Em nenhum momento ele se preocupou se o conteúdo do sermão que seria pregado, que seria ensinado para a sua igreja, era um conteúdo bíblico fundamentado nas Escrituras. Se o irmão que foi lá pregar era um bom pregador no sentido de expor a Bíblia, ler e expor a Bíblia, nem um minuto ele preocupou. A única coisa que o incomodava era se aquele que iria pregar estava usando uma gravata. O que é isso? Legalismo. Isso é legalismo, irmão. Não é outra coisa. Eu lembro-me que lá no seminário eu tive acesso, eu acabei ganhando uma Bíblia de uma denominação. Não vou dizer qual era. E que ao final vinha uma espécie de confissão. Você tem a Bíblia de Genebra aí? Na sua Bíblia de Genebra, depois ao final tem ali os cânones de Dort, tem as confissões reformadas, tem o catecismo, a confissão de fé, que são o quê? Exposições fiéis das Escrituras, são explicações. Ele vai pegar temas e vai explicar à luz das Escrituras. Em cada um desses temas ele vai apontar, leia tal versículo, leia tal versículo, leia tal versículo, leia tal versículo. É uma maneira prática de você aprender as Escrituras. Mas no padrão confessional daquela denominação atrás da Bíblia estava assim, ao homem não pode usar óculos espelhados. Quem usa óculos espelhados aí? Você não pode ser membro lá. Comigo fica feio óculos espelhados, mas tem gente que fica bom. Outro lá, se a preocupação do pastor lá era ter gravata ou não, daquela denominação diz a gravata não pode ter mais que 10 centímetros. Então o problema já não era mais a gravata. O problema era a largura dela. Então, se você chegar de gravata, vem um obreiro com a régua e mede para ver se ela está boa. Outra regra, não pode usar calça jeans. Tinha uma regra lá que não podia cortar as pontas do cabelo. Já falei de manhã que eu acho que o Dani era daquela denominação. Dani.
não pode cortar as pontas do cabelo. Enfim, um emaranhado de legalismos que não está nas Escrituras. Ainda num outro momento, eu ainda seminarista lá em Londrina, convidei uma pessoa para cortar a grama do meu quintal, era um quintal grande, que tinha um gramado grande. Contratei lá uma pessoa para cortar a grama lá, e na conversa, era um homem muito bondoso, agradável até. E na conversa com ele descobriu que eu estava estudando para ser pastor. Eu falei, você está estudando para ser pastor? Eu falei, estou. Ele falou assim, você não tem medo de ir para o inferno com esse estilo aí, não? Eu estava de bermuda e camiseta, falei, bom, deve ser de alguma denominação pentecostal, né? Eu falei, não tem por isso, não. Eu falei, tem outros problemas, esse não, né? Mas eu achava que era estar de bermuda, chinelo ali no sábado de manhã. Mas era porque à época eu não tinha barba e tinha cabelo, então bastante tempo, né? Eu tinha, não era uma costeleta, era um negócio assim mínimo. Eu nunca usei costeleta, né? Quem olha o Lennon aqui, aquele Elvis Presley, né? Lá em São Paulo eles dizem que ele é Lennon, mas com jeito de Elvis, né? Era um negócio assim, só descia aqui, né? Ele falou, não vai entrar no céu, que isso aqui é iniquidade. Eu pensando comigo, que dera as minhas iniquidades fosse 1 centímetro de costeleta, né? A gente resolvia com presto barbo, né? Mas as nossas iniquidades são muito mais profundas. E eu não quis discutir com aquele homem, eu só fiz uma pergunta. O senhor, de fato, acredita que o Salvador das nossas almas, aquele que deu a vida em nosso lugar, vai estar na porta do céu no dia do grande encontro com a régua na mão, medindo a nossa costeleta? Ele parou um pouco, ficou em silêncio. Acho que ele pensou um pouco naquilo que ele disse. O que são isso, irmãos? Regras colocadas por humanos. Isso não é a lei de Deus. A lei de Deus é reta. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita. E o que a lei do Senhor faz? O que o Salmo nos diz? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O legalismo não tem relação com a lei do Senhor. O legalismo tem relação com o compêndio de normas humanas, que consideram que a lei do Senhor é fraca demais. Sabia disso? Que o legalista é aquele que fala, mas não pode ser assim. O legalista é aquele que tem dificuldade com a graça. Quando você fala, olha, a salvação é pela graça mediante a fé. O Senhor fez todo o sacrifício, morreu na cruz do Calvário, você não precisa fazer nada, você só recebe pela fé. O legalista vai dizer, mas só isso? Então quer dizer que é fácil assim? E a resposta é o quê? É isso mesmo. É fácil assim. Você recebe pela fé. A lei de Deus é restauradora, mas o legalismo farisaico não. Ele traz cargas, traz pesos. É ele que faz discutir se você pode andar 800 metros ou 1000 metros num sábado. É ele que faz discutir se comer você pode, ou você vai pôr comida. Não, comer então não é pecado, mas pôr comida no prato é. É ele que faz isso. Esse tipo de legalismo traz um jugo de escravidão, mas Cristo nos libertou. Jesus cumpriu a perfeita lei de Deus e nós somos chamados para aprender dele, a desfrutarmos dos benefícios da sua obediência. Jesus traz descanso para a alma na leveza do Evangelho. Terceiro e último lugar. Uma vida na leveza do Evangelho alivia o peso da caminhada. E olha que coisa maravilhosa. Uma vez que você já entendeu que Jesus carrega as suas cargas, uma vez que você já entendeu que nós somos chamados a um relacionamento de amor com o nosso Salvador, agora a caminhada é outra. Agora a caminhada se torna mais leve. Agora eu não estou preocupado se o meu óculos é espelhado ou se a minha gravata tem mais que 10 centímetros. Agora a minha preocupação é conhecer a Deus, me satisfazer em Deus. Salmo 37. Versículo 4, agrada-te do Senhor. É me deleitar nele.
No versículo 5, é entregar o meu caminho a Ele. É tê-lo como companheiro de caminhada. Agora a minha relação com Ele é diferente. É como daqueles homens que, amedrontados, incrédulos, com o coração atemorizados, fugiram de Jerusalém para Emaús depois que Jesus morreu e foi sepultado. Só que na caminhada o Senhor veio falar com eles. E o Senhor expunha o que estava escrito nas Escrituras, desde a lei de Moisés, os profetas. E aqueles homens se sentiam condenados, é isso que diz o texto? O texto diz, Jesus era tão duro com eles, pesado com eles, que eles se sentiram condenados e foram encolhidos. É isso que diz o texto? Não. O texto diz que enquanto Jesus ia expondo as Escrituras àqueles homens que estavam carregados de incredulidade, de medo, fugindo de Jerusalém, o coração deles ardia. O Senhor estava restaurando. E Deus entrou na casa. E a mesa foi posta. E Ele ceou com eles. E dali Ele saiu. Tem um hino que a gente gosta de cantar, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. O Senhor estava ali com eles. E o coração deles se aqueceu. Por quê? Porque Jesus veio aliviar o peso. Ele não veio trazer um novo peso. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em contraste com o jugo escravizador da religiosidade, o jugo de Jesus, conquanto exigente, mas é suave. Quando nós falamos de evangelho, nós não estamos falando de um sistema sem normas, viu, irmãos? Ah, não, vamos para o evangelho, agora eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como dá na cabeça. Não é isso, não. O evangelho é exigente, mas ele é leve. Porque aquele que é o evangelho é manso, é humilde de coração. E é Ele que no seu amor gracioso pode garantir descanso para a nossa alma. Jesus propõe uma troca. Em vez do jugo da religiosidade, da sua própria religiosidade, que tomemos sobre nós o jugo do evangelho de Cristo. Há normas ali. O evangelho requer obediência. E obediência verdadeira. Porém, o Senhor do evangelho é aquele que se entregou por nós. Não obedecemos mais a Cristo porque queremos agradá-lo, ou porque queremos conquistar a sua presença, ou porque queremos nos tornar merecedores. Agora nós obedecemos porque nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele tomou para si o nosso coração. Porque Ele levou sobre si as nossas cargas. Porque Ele perdoou-nos dos nossos pecados. Agora não sou eu, um pecador, querendo me achegar a Deus a todo custo. Sou eu reconhecendo que o Deus eterno se achegou a mim e me recebeu para si graciosamente. Diferente dos líderes religiosos da sua época, Jesus não é soberbo, não é altivo, é manso e é humilde. Ele não ata fardos pesados sobre os seus servos a fim de causar mais dor e sofrimento. O rei dos crentes é capaz de ir à cruz por eles. Ele mesmo carregou os fardos dos nossos pecados, levou sobre si todo o nosso sofrimento eterno. O fardo que jamais conseguiríamos carregar, Ele levou sobre si, que é o das culpas do pecado. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus nos diz, ponha sobre o seu pescoço o meu jugo e deixe a sua alma ser instruída pelo meu amor poderoso. Porque o meu jugo é esse, de um relacionamento particular, onde você vai entender que foi eternamente perdoado, que não há mais sacrifício a fazer, que o sacrifício perfeito foi oferecido.
Eu gosto muito da pequena e simples oração do publicano. Aquele que diz que tinha um fariseu e um publicano que foram orar ao Senhor. Eu gosto da oração do publicano. Há uma teologia profunda ali. Há uma manifestação da graça espetacular ali, naquelas poucas palavras. E qual é a oração daquele homem? Seja propício a mim, que sou um pecador. Diante de Deus, aquele homem fala: Senhor, tudo que eu tenho para te oferecer não é suficiente. Eu preciso de algo que o Senhor faça em meu favor. Porque eu não consigo fazer nada. Então ofereça por mim, ofereça em meu lugar aquilo que eu não posso oferecer. Como propiciação pelos meus pecados, que eu não posso pagar, que o Senhor os pague por mim. E isso aponta inevitavelmente para o sacrifício de Cristo Jesus, que se entregou como propiciação pelos nossos pecados, que morreu em nosso lugar. Jugo suave tem o sentido de ser algo perfeitamente adaptado às nossas necessidades. Sabe aquele sapato que você põe e fala: esse aqui não aperta nada, não machuca, é confortável, eu ando o dia inteiro com ele. Aquela roupa que você coloca: nossa, eu nem sinto essa roupa no corpo. Olha, é perfeita, um ajuste perfeito. O jugo de Jesus é perfeito sobre nós. É um ajuste, não causa calo, não causa bolha, não causa peso, não causa tristeza. O jugo de Jesus é perfeitamente adaptável a nós. Ele sabe o que nós precisamos. E na intensidade com a qual nós precisamos, isso Ele nos dá. O fardo de Cristo é fácil de carregar, pois é um fardo a ser carregado em amor. O fardo de Cristo aponta para aquilo que o salmista nos diz no Salmo 103, a partir do versículo 8. Onde ele declara: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Aleluia! Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E olha que maravilha expressa no versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. E ainda assim, Ele nos ama. Deus nos ama tanto que Ele lança os nossos pecados para uma distância infinita entre nós e eles. Ele nos dá descanso para a alma quando nós entregamos a Ele esses fardos e aprendemos com o seu exemplo. E encontramos descanso nele, no relacionamento com Ele. No lugar do peso que nós carregávamos, nós recebemos a leveza da graça. Está perdoado. E o perdão de Jesus é eterno, viu, irmãos? Ele morreu na cruz do Calvário pelos pecados que nós já cometemos no passado, pelo que nós cometemos hoje, por todos aqueles que nós vamos cometer. Nós estamos eternamente perdoados. Pastor, isso é um perigo falar. Então agora a gente vai viver pecando. Paulo diz: não tem como. Como é que eu vou viver pecado? Eu morri para o pecado. Essa compreensão eu tenho pela graça porque eu morri para o pecado. Eu fui liberto do peso do pecado. Agora eu não sou mais escravo do pecado. Esse alívio que Jesus oferece já é maravilhoso em si. Mas há algo que é ainda mais profundo, que é o descanso que Ele nos dá para além dessa vida, que envolve perdão dos pecados eterno, paz verdadeira e a certeza de termos um lugar no céu com Deus para toda a eternidade. Isso significa que, além de tirar de sobre nós o
peso da culpa, Ele nos dá a leveza do seu perdão. Meus irmãos, que grande graça e liberdade que esse texto nos apresenta. Ele é para mim e para você. Estamos cansados, sobrecarregados, de fardos pesados, da lei, do cansaço, de juízo próprio, da gente achar que a gente dá conta da nossa vida, da gente achar que a gente aguenta fazer sozinho. Vá para Jesus. Todos os dias. Aprenda de Jesus. Com Jesus você pode viver uma nova vida, um novo propósito, alegria no coração e esperança no futuro. Tudo isso começa quando você aceita o convite. Entrega para Ele as suas dores, os seus medos, as suas culpas. Confessa a Ele os seus pecados. E Ele está pronto para nos receber. Nós não precisamos carregar o peso sozinho. Jesus nos dá descanso. Jesus nos dá descanso. Quero terminar trazendo 3 aplicações rápidas e práticas para você. A primeira delas é simples, direta e objetiva. Aceite o convite de Jesus. É para mim, é para você. É para hoje, é para já. Nós não precisamos de nada além da fé para isso. E a fé Ele mesmo nos dá. Ele nos habilita com fé para recebermos esse convite. Creia no Salvador, que foi enviado para o Pai. E livra-nos do fardo da culpa, do pecado e do auto-engano. O convite é para nós. Segundo, aprenda de Jesus. Caminhe com Ele. Leia mais das Escrituras, medite, busque. Conheça a maravilhosa graça do Senhor. Se esbalde na riqueza de todo conhecimento de Deus. Experimente dessa maravilha libertadora que é conhecer o Senhor pela sua palavra, por aquilo que Ele revelou a nós. Se aprofunde em intimidade com o Senhor. E você vai perceber a profundidade do amor do Pai, manifestado na graça do Filho, e a presença eterna do Espírito Divino no nosso coração. Isso é maravilhoso. Terceiro, irmão, fuja de todo qualquer tipo de religiosismo vazio, não apenas das denominações. Lembra, quando a gente fala de religiosismo, às vezes a gente aponta para a denominação A, denominação B. O religiosismo que habita no seu coração. Jesus não está te chamando para cumprir um compêndio de regras. Ele está te chamando para um relacionamento particular, verdadeiro com Ele, onde você aprende dele e você o serve em amor por aquilo que você já sabe que Ele fez. Discipulado, aprendizado verdadeiro. Ele quer que nós entreguemos a Ele nosso coração. Evangelho não é algo sem regras, é algo sem peso. O Evangelho é a norma do amor de Deus, derramado em nossos corações, de maneira que nós somos transformados. E agora nós não servimos para tentar agradá-lo, mas servimos porque estamos satisfeitos com tudo aquilo que Ele nos tem dado. Que a leveza do Evangelho tome conta de nós e renove a nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Te louvamos, Senhor, pela verdade do Teu Evangelho. Te louvamos, Senhor, pela graça infinita e misericordiosa que só o Senhor tem a nos dar. Te louvamos, Senhor, porque por meio de Cristo nós encontramos alívio, não apenas na conversão, mas também para a caminhada toda. O mesmo Deus que nos tirou do lamaçal do pecado é o Deus que firma os nossos pés sobre a rocha e nos conduz nessa peregrinação até o dia do encontro. Ele nunca nos abandona. Ele está conosco o tempo todo. Faz-nos ver isso. Faz-nos perceber isso. Faz-nos, Senhor, nos agradarmos nessa verdade. Que isso traga descanso para o coração da Tua igreja. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.